Fala galera, boa noite aí, Nelson Guimarães, estamos aqui na nossa live de domingo, aqui pelo Instagram e aqui pelo Facebook, e estou aqui também no StreamYard, na minha turma, que eu tenho às 10 horas, então eu decidi fazer, como semana passada, a aula junto com a live. E eu quero ser bem objetivo, tá? Vou ser bem objetivo para que a gente consiga fazer uma live que não seja tão extensa. O tema dessa live de hoje é as duas genealogias. Eu sei que é um assunto um pouco chato para muita gente falar sobre genealogia, mas o tema do nosso curso e uma base muito significativa do que a gente ensina aqui no Projeto Rei. Alvanira entrando aí. Alvanira, eu não posso deixar você na tela que fica dando eco, tá bom? Só para você já saber, você vai ouvir, mas você não vai estar na tela aqui, que senão dá eco. Se você quiser perguntar alguma coisa, coloca aqui no chat, tá, Alvanira? Mas você vai estar me ouvindo. Marco Aurélio, seja bem-vindo aí pelo Facebook. Ok, meu irmão? Vamos lá, então o tema de hoje, as duas genealogias. Jesus tinha duas genealogias? Sim, como nós também temos duas genealogias. Eu sei que as pessoas não costumam entender muito sobre o porquê que a gente tem que estudar genealogia, por que tem tanta genealogia na Bíblia, por que de Gênesis até Apocalipse tem genealogia, porque as genealogias passam informações, as genealogias têm um propósito do porquê que elas estão ali. Então eu quero ler com você logo de cara um texto de Hebreus, vamos ler primeiro Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, de 1 a 4, é um texto muito usado por mim, para as pessoas que caminham comigo já conhecem o texto de Romanos, e eu usei esse texto, eu acho que usei esse texto na semana passada também, mas é um texto importante para a gente entender o que eu vou falar. Romanos capítulo 7, de 1 a 4. O apóstolo Paulo usa uma ilustração, uma analogia para explicar no versículo 4 o objetivo da mensagem que ele quer passar, que é mostrar a velha e a nova aliança e a divisão, a separação disso aí. O texto diz assim, Romanos 7, versículo de 1 a 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Então, do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo está usando uma ilustração, citando o modelo do casamento da lei, lá de Deuteronômio. Se você for lá ler no capítulo 23, você vai ver que é exatamente isso aqui. A mulher casada, lá na lei, não podia casar com outro marido enquanto ele estivesse vivo, não importa o que acontecesse nesse período, mas não podia ter o segundo marido, só se o primeiro morresse, aí ela estava livre para ter o segundo. Se ela quisesse ter outro marido, ela tinha que sair daquele local que ela estivesse escondido, porque ela ia embora para outro lugar, senão ela ia ser apedrejada, porque ela contraiu uma núpcia nova, casou de novo. Ok? Aí Paulo pega esse exemplo para falar de nós, da igreja, de Jesus, antes da cruz e do Cristo ressuscitado. Presta atenção, versículo 4. Assim, meus irmãos, conecta o versículo 3 com o versículo 4, tá? Senão você não vai entender. Você tem que entender que o casamento da mulher com o primeiro marido, que queria ter o segundo, que só pode ter o segundo se o primeiro morrer, tem que haver essa conexão, senão você se perde. Leia como um todo. Fala, Lariba, seja bem-vindo aí. Então,
o versículo 3 tem que estar conectado ao versículo 4. Então, Paulo usou a ilustração do casamento, o primeiro marido, a mulher e o segundo marido. Para ela ter o segundo, tem que morrer o primeiro. Se ela tiver os dois, ela é adúltera, tá? Aí ele explica no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, pelo corpo do primeiro marido. Quem tinha um corpo que morria? O primeiro marido, que era Jesus, homem, Jesus da carne. Então, esse primeiro marido é Jesus, que o próprio texto diz, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, que é o primeiro marido. Então, para que a lei fosse abolida, para que saísse da vida. Luana, seja bem-vinda. Marlene também, aqui no Facebook. Vamos lá. Então, para que a mulher tivesse condição de ter o segundo, o primeiro tinha que morrer. Então, Paulo aplica essa ilustração. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Por que ele fala outro? Porque esse outro é o segundo marido. Então, o primeiro é o que estava morrendo no corpo, é o primeiro, e essa mulher? Somos nós. Assim, meus irmãos, ele está falando para aqueles irmãos, que somos nós. Assim, meus irmãos, é a igreja. Estás mortos para a lei pelo corpo do primeiro marido, que morreu. Pastor Antônio, seja bem-vindo aí. Ricardo também, seja bem-vindo aí, meu irmão, aqui no Instagram. Então, assim, meus irmãos, estás mortos para a lei pelo corpo de Cristo, que é o primeiro marido, para que sejais de outro. Que outro? O próprio texto explica, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Felipe, seja bem-vindo. Graça e paz, pastor. Então, presta atenção para a gente entender rápido isso aqui. Conrad também está no Instagram aqui, entrou aqui agora. Seja bem-vindo. E tem aqui na minha turma aqui, que eu estou fazendo, tá a Alvanira, o Marcelo e o Conrad também, aqui na minha turma, que está assistindo também essa aula. Então vamos lá. O tema dessa mensagem, as duas genealogias. Nós precisamos entender esses dois momentos, Jesus na carne e o Cristo ressuscitado. Então Paulo está citando isso. Jesus tinha duas genealogias? Tinha. Nós temos duas genealogias? Sim. Jesus tinha 12 momentos? Sim. Nós também temos 12 momentos? Sim. Então Paulo cita um que morreu, que é o primeiro marido, nós no meio, e o que está, Sérgio, seja bem-vindo, e o que está ressuscitando. Assim também vós, irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, aquele que morreu primeiro, para que sejais de outro. Qual outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, nós precisamos entender isso, que nós temos duas genealogias, que Jesus tinha duas genealogias. Mas para que a gente entenda isso, é necessário que você entenda que você nasceu primeiro no Espírito. Você nasceu primeiro no Espírito. Depois você veio tomar um corpo de carne e sangue. Então, lá em Hebreus 12,14, diz assim, 12,14, e visto que os filhos participam de carne e sangue. Opa, peraí, quem são esses filhos que participam de carne e sangue? Os escolhidos de Deus, os filhos, os eleitos que vieram da eternidade em espírito, entraram no ventre pelo espírito da mãe que foi gerado um filho, tomou forma e nasceu aqui. No espírito que é de Deus, nasceu primeiro, foi criado primeiro. Mas pastor, isso é verdade? Claro. Por isso que Hebreus 2,14 diz, e visto como os filhos participam de carne e sangue. O que é carne e sangue? Carne e sangue, um corpo. Por que eu sei que é isso? Porque Jesus, para morrer na cruz, tinha que ter um corpo de carne e sangue. Aí Hebreus 2 também ele participou das mesmas coisas. Quais mesmas coisas? Carne e sangue. Por quê? Para que pela morte aniquilasse
o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então vamos lá, para que Jesus morresse na cruz, ele tinha que vir em carne, senão como é que ele ia morrer? Em espírito. Como ele ia morrer? Ele tinha que vir em carne. Então ele tomou um corpo de carne e sangue, e tudo que Jesus é, nós somos. Ele tinha duas naturezas, nós também, espiritual e da carne, nós também. Ele tinha um pai físico e mãe física, também tinha, nós também. Então Hebreus 12, versículo 9, prova isso. Hebreus 12, versículo 9, prova, diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne. Então nós tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Só um momento que entrou alguém aqui na minha turma, que eu ouvi o barulho. Entrou aqui. Marcelo Felipe. Felipe, fica aí que eu não posso te subir agora. Depois a gente vai bater um papo. Assiste aí a aula. Vamos lá. Então, Hebreus 2, 12, 9 está falando exatamente que nós temos um pai. Presta atenção. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, quem foi meu pai segundo a carne? Seu Nelson Fernandes Guimarães. Eu sou Nelson Fernandes Guimarães, filho. E quem foi minha mãe? Berenice Silva Reis. Então, o meu pai segundo a carne e minha mãe segundo a carne foram esses. Mas o texto diz: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Então nós tivemos um pai espiritual. Quem é esse pai espiritual? Deus. Então presta atenção, porque existem duas genealogias na Bíblia, nos evangelhos. Existe a genealogia de Mateus, que é logo no primeiro capítulo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa genealogia começa em Abraão, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Eu não vou ler a genealogia toda porque não é preciso, só para você entender. E termina no versículo 17, de sorte que toda a geração de Abraão até Davi foram 14, de Davi até a deportação para a Babilônia 14, e 14 gerações desde a deportação para a Babilônia até o Cristo 14. Então essa genealogia termina em Jesus, termina em Cristo, começa em Abraão e termina no Cristo. Só que nós já tivemos essa aula aqui, né? já falamos sobre isso. 14 gerações de Abraão até Davi. 14 gerações de Davi até a deportação para a Babilônia. Está escrito aqui. Então dá 28. 14 gerações da deportação para a Babilônia até o Cristo, que dá mais 14. Heloísa, seja bem-vinda. Então dá 42 gerações. Mas quando você conta a última geração, não tem 14, só tem 13. Porque a 42ª geração não está contada aqui. Entenda o que eu vou falar. A genealogia de Mateus, do capítulo 1, é a genealogia do propósito eterno, a genealogia do reino, a genealogia invisível. Josi, seja bem-vinda. A genealogia que é o projeto que começa lá no Abraão, até do pai Abraão, e vai até o Cristo. Mas por que só tem 13? Porque nós somos essa geração 42ª. Por isso que o nome desse curso que eu tenho aqui é geração 42. Mas presta atenção, porque em Lucas tem outra genealogia. E nós precisamos também entender. Lucas tem a genealogia carnal de Jesus, que está aqui no capítulo 2, no capítulo 3, aliás, no capítulo 3 de Lucas, tem a genealogia de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, genealogia do reino, a genealogia do propósito, a genealogia que tem 41 gerações.
embora o texto fala 14 mais 14 mais 14, 42. Mas quando você conta, porque eu já contei, tem até essa mensagem, mas eu nunca vi. Vai lá no canal do YouTube, Nelson Guimarães, e tá lá. Vai lá e procura geração 42. Você vai lá e vai ver a mensagem, tá? Essa genealogia de Lucas, que começa, o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, José de Eli, Eli de Matá, Matá de Levi, Levi de Melque, Melque de Joana, Joana de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Essi, Essi de Nagai, Nagai de Matã. Toda essa genealogia termina, sabe em quem? Adão. O último versículo diz assim: e Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, Adão de Deus. Então, presta atenção, porque essa geração, todos nós temos duas genealogias. Duas genealogias é normal para quem já entendeu o propósito aqui na Terra, como identidade, como mentalidade de rei, de reino, para quem já entendeu as coisas da carne e do espírito. Então, o que Paulo está falando lá, que Jesus que morreu em Romanos capítulo 7, de 1 a 4, aquele Jesus que morre é o da genealogia da carne de Lucas, mas aquele que está em Mateus capítulo 1, que é de Abraão, Isaac e Jacó, é a genealogia do propósito, é a genealogia do reino, é a genealogia que nós também temos. Agora, o que isso tem a ver, pastor, com a nossa realidade? Meu irmão, tem gente que não sabe nem que existe uma genealogia espiritual, uma genealogia de reino, vive uma vida completamente voltada para a carne, só pensando nas coisas da terra, só pensando em malhar, estudar, cuidar de família, cuidar de filho, cuidar do trabalho, da profissão, das coisas da terra, não se preocupa. Mas isso é errado? Não, não é errado. Claro que não é. Jesus viveu 33 anos e meio cuidando também da vida natural dele. Ele tinha que comer, ele tinha que dormir, ele tinha que fazer necessidade fisiológica, ele tinha que viver a vida dele, como eu e você. Mas ele cuidou da vida, da genealogia de Mateus. Ele não cuidou só da genealogia de Lucas. A genealogia de Mateus, que vem de Abraão, que é o chamado Abraão lá do capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, Isaac, Jacó, Raquel, seja bem-vinda. Todos nós temos também essa genealogia, por isso que a genealogia de Mateus não termina na geração 42. A genealogia de Mateus, 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações da deportação para a Babilônia até o Cristo, versículo 17, contando as 3 gerações, 14, 14, 13. E Mateus só tem 13 na última. Por quê? Porque nós somos a geração 42. Mas se você não entender a 42ª geração, você está perdido. Você não entende nada do que é o reino, porque essa é a geração do reino. É a geração que vai levantar reis, com mentalidade de reis. Mas eu entendo muito da genealogia de Lucas. Eu estou vivendo uma vida ótima, eu cuido da minha saúde, eu estudo pra caramba, eu cuido bem dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, da minha casa, eu vivo uma vida natural perfeita, fera. Sim, mas e o reino? E Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então, como é que nós vamos conseguir conectar esses dois momentos? Entenda que existe um projeto de vida na genealogia de Mateus. Aí a genealogia de Mateus fica em aberto, 41ª, e nós somos a 42ª geração, para que você viva agora nas coisas do Espírito. Mas como é que você vai entender as coisas do Espírito se você começa a caminhar dentro de uma realidade onde as coisas que acontecem são completamente voltadas para a carne, para a vida terrena somente? E aí é mais complexo ainda, porque o apóstolo Paulo, ele
ele explica isso em todas as cartas dele, tentando desconectar as pessoas das coisas terrenas. Das coisas terrenas que eu digo, olha só, presta bem atenção, eu não estou falando de pecado, não. Eu não estou falando das coisas terrenas, o carro, a casa, somente não. As coisas que a geração 42, que é essa geração, que é dessa genealogia de Mateus tem que viver, são coisas invisíveis. Mas as coisas que Jesus de Nazaré viveu, que como judeu, praticante do judaísmo, como Pedro, Tiago, João, Tomé, todos os discípulos viveram como praticantes do judaísmo, eram coisas que eram para ser vividas antes da cruz. Mas como é que você vai passar a cruz e viver uma vida 100% no Espírito? Ah, pastor, ninguém consegue viver 100% no Espírito. Então Deus errou na cruz. Será que Deus errou? Ele trouxe o Espírito para que você fosse guiado por Ele. Ele é o Consolador. Ele vai te trazer a toda a verdade. Ele que tem a direção. Ele que fala no teu entendimento e no teu coração. De tudo que você tem que guarda no teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por quê? Porque Deus vai falar no teu coração, vai falar na tua mente, vai falar para te conduzir. Agora as coisas são no Espírito, mas quando a gente não entende, quando a gente vive só genealogia de Lucas, a gente está ligado às coisas externas, às coisas palpáveis. Eu preciso materializar a minha fé. Para eu ter fé que a coisa vai acontecer, eu preciso de uma imagem, eu preciso de uma água, eu preciso de um óleo, eu preciso de coisas físicas, porque o Espírito que está na terra, ele enviou, ele conectou lá na genealogia de Mateus, na geração 42, que é você e eu, mas eu preciso de um copo com água para botar em cima da TV, senão não conecta a fé. Eu preciso de um patuá, de um óleo, eu preciso me encher de óleo, aquele óleo da unção que usam na igreja, porque senão a coisa não conecta. Mas isso não é da geração 42, isso não é da genealogia de Mateus, isso é da genealogia de Lucas, de coisas físicas, de coisas que vai terminar lá em Adão. Nós não temos que renegar essa genealogia, porque eu tenho uma vida natural. Eu tenho que beber água, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta. Essa é a minha vida natural. Mas espera aí, e a vida espiritual? Eu preciso entendê-la. E esse entendimento da vida natural é um, e o entendimento da vida espiritual é outro. Aí é que é o problema. Por quê? Porque as questões espirituais se discernem, segundo a Bíblia, espiritualmente. E aí, meu irmão, como tem gente batendo cabeça, como tem gente não entendendo que o Espírito é capaz de falar, de conduzir. Ele precisa entender que o batismo nas águas, por exemplo, é um marco. O batismo nas águas marca a vida da pessoa. Mas faz o que, afinal, com a pessoa? Não, porque a pessoa se converte quando ela se batiza. Como? Ela pode descer as águas e não ter nem tido um encontro com Deus. Ela pode ter descido as águas e não ter sido selada pelo Espírito. Ela pode ter descido as águas e Deus nem ter habitado nela, nem ter escolhido ela. Mas ela foi no culto, ouviu uma mensagem, sentiu no coração, se emocionou, levantou a mão, foi lá na frente. Mas a Bíblia diz que quem faz isso é o Espírito. Ah, pastor, mas o Espírito que fez. Quem te garante? Hoje eu tenho muita dificuldade de me relacionar com coisas físicas para conectar as coisas invisíveis. Exemplo, eu para conseguir me conectar com Deus, eu preciso me emocionar. Eu tenho que sentir arrepio. Antigamente eu pensava assim, hoje eu não penso mais assim. Hoje, uma criança que chega perto de mim, às vezes fala uma palavra, era a resposta que eu estava esperando de Deus, e eu capto no Espírito aquilo. Foi Deus que falou comigo. Opa, eu posso estar num lugar determinado e receber algo na minha mente, uma percepção na minha mente, Deus falou. Eu já sei que é Deus.
Eu não preciso de nada hoje, o Espírito é suficiente. Quando eu entendo a genealogia de Mateus, e essa genealogia, a 42ª invisível, eu conecto com Deus no Espírito. E aí, meu irmão, não tenho que me ligar em nada físico para que eu consiga entender que Deus falou, que Deus está. Eu não preciso ir numa reunião e ouvir uma mensagem. Ah, mas você não é a favor da mensagem, então eu não vou nem ouvir mais a sua. Ivone, seja bem-vinda. Olha, a grande dificuldade que existe hoje na vida das pessoas é desconstruir o que foi construído e reconstruir o que Deus quer fazer na vida das pessoas. Por quê? Porque quando eu falo aqui, por exemplo, que hoje eu não acredito mais nas coisas que eu acreditava anteriormente, porque eu já entendi o que Deus queria mostrar com o batismo nas águas. O que era o batismo nas águas? Era só uma sombra, uma ilustração, uma representatividade que o homem iria ser imergido no Espírito depois da cruz, para ser batizado nesse Espírito, e aquilo lá era só um modelo, era só um símbolo. Deus mostrando um símbolo, ó, vai ser assim, tá? Quando o Espírito vier, você vai estar mergulhado nele, tá bom? Quando chegar lá depois da cruz, tá bom, entendi. Por isso que era o batismo de João. João veio preparando isso, mostrando isso. Ah, mas ele batizou Jesus. Claro, porque Jesus tinha que cumprir toda a lei. Jesus tinha que fazer tudo. Jesus foi ungido, batizado, circuncidado, apresentado no templo. Ele fez tudo que tinha que ser feito na lei. Por quê? Porque ele veio cumprir a lei. Não pense que vim destruir a lei. Eu vim cumprir, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Tá vendo? Ele não veio abolir. Mas a lei foi abolida, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Foi abolida. Por quê? Por Cristo. Está escrito lá. Só você ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Então ele aboliu o quê? Aboliu tudo. Por quê? Pelo Jesus que morreu. O marido morreu. Agora eu quero ter casamento com outro marido. Romanos capítulo 7, 1 a 4. Eu posso, porque eu me desconectei completamente do primeiro marido. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. Nosso morto marido está livre para contrair novas núpcias. E assim não será adúltera se for de outro marido. Então Paulo cita isso com clareza em Romanos capítulo 7. Assim também vós, irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo do primeiro marido, que morreu, para que sejais de outro. Qual outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Perceba que são 3 personagens nessa história. O primeiro marido, nós, assim também vós, irmãos, nós, e o segundo marido, que o texto mesmo diz que é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Como você vai ter os dois? Você está no meio. Você vai ter os dois como? Não tem como. Paulo diz não tem como. Se tiver os dois, está em adultério. Mas como a gente pode ter os dois, pastor? Você querendo ter as duas coisas. As coisas da carne, batizou, ungiu com óleo, jejuou, fez. Você quer continuar com isso, com essas práticas dele. Mas o segundo é todas essas coisas no Espírito. A unção agora é no Espírito. 1 João 2, 20 e 27. O batismo agora é no Espírito, mas você quer continuar com esse aqui. Aí não pode, não dá. O aperfeiçoamento agora é no Espírito, mas você quer continuar jejuando, não para mortificar a carne. Como? Aí você quer ter os dois, você quer estar praticando as duas coisas. Presta atenção, as pessoas precisam entender que nós também temos duas genealogias. Temos que viver na carne? Temos. Mas temos que viver no Espírito. E qual é o primário? Qual o primário? Qual o principal? O Espírito. Você foi criado primeiro no Espírito. Depois, você veio tomar um corpo de carne e sangue. Mas saber essa diferença, você não vai entender isso indo na igreja. Não vai. As pessoas falam assim, mas pastor, eu vou na igreja, eu não ouço nada disso. Claro, não vão falar isso. Por quê? Porque você vai ficar lá sendo... Você vai ficar 10 anos, 20 anos lá e não entendendo nada disso. Não vai conseguir. Eu não conseguia, pô. A gente não conseguia, quem caminha comigo aqui não conseguia. Então, meu irmão, para encerrar, entenda uma coisa. Existem duas genealogias. Você está aí nas duas. Jesus estava nas duas. Por isso que tem duas, Lucas e Mateus. Só que a espiritual é a base. A espiritual, a de Mateus,
é a básica, é a que você deve buscar e entender. E não estou falando de religião, nem católica, nem espírita, nem evangélica, estou falando de propósito eterno do reino. Estou falando do propósito eterno de Deus que todos nós precisamos viver. Mas como é que eu vou descobrir? Posso falar a verdade para você? Você nem começou. Nós só estamos começando agora. Eu só estou começando nos últimos anos para cá. Eu tenho 21 anos de caminhada com Cristo. 21. Eu posso dizer que nos últimos 11 anos eu comecei a entender isso. E vou te dizer mais. Nos últimos 4 é que eu tenho começado a discernir isso melhor, estudando mais, Deus falando mais, a entender melhor isso. Então, meu irmão, mete a cara nisso, mete a cara nisso. O projeto de Deus existe. Abraão, Isaac, Jacó e vai embora. Por que começa em Abraão e termina em Jesus? Porque o propósito eterno do reino está nessa genealogia. Aí o outro lá, termina em Adão, é a da carne. Nós temos também. Nós estamos ali também, mas você precisa entender que genealogias falam também algo profundo para que você viva aqui na terra. Viva a genealogia de Lucas, ok? Mas viva intensamente muito mais a genealogia de Deus. Por que aparece primeiro a genealogia de Mateus? Para encerrar. E depois lá em Lucas. Até nessa ordem, para você entender que essa aqui é primária. Você foi criado primeiro em espírito para viver essa genealogia, esse projeto, a geração 42, a 42ª, e viver um projeto de Deus poderoso. Não é ficar indo para culto, não. Ah, eu vou para o culto, então não vai entender nunca. Ah, pastor, não é para ir para culto? Vá para o culto, mas tem que entender isso. Se você não entender isso, você nunca vai se desconectar do primeiro marido. O primeiro marido está agarrado em você, em todas essas doutrinas. Por isso que Paulo escreve lá em Hebreus capítulo 6, do 1 em diante, pondo à parte os rudimentos elementares da doutrina de Cristo. Prossiga para a perfeição, Paulo diz. Deixe isso de lado. O que ele diz ali? Doutrina de batismo. Ele fala tudo em Hebreus capítulo 6. Tem que botar de lado, porque senão você está com os dois maridos. Você está com Jesus da carne e você está com o Cristo ressuscitado. Não vai entender o que é reino, não vai entender o que é reino, ainda vai se complicar todo. Mas pastor, preciso entender isso, então vem estudar. Tem que estudar, não adianta ficar, mas indo na igreja, meu irmão, eu cansei de ir igreja católica, eu era católico, fui espírita, fui ogã, bati tambor, até eu me achar, fui para a igreja evangélica. Tu pensa que eu me achei? Não, eu apenas, porque mudei meus hábitos, eu parei de o quê? De usar droga, de encher a cara, de me prostituir. Isso ajudou? Lógico. O Espírito de Deus está nesse negócio? Está. Não estou falando que não está, não. Mas existem degraus. Existem maturidades. Você agora precisa sair disso. Você precisa se aprofundar. Existe leite, como Paulo diz, mas existe o alimento sólido. Você precisa agora comer um alimento para adulto. Você precisa sair da papinha e começar a se aprofundar num alimento mais sólido. Isso aqui que eu passo aqui não é papinha, não é para beber. Não é para beber. A paz, Rubem, tudo bem? Então, meu irmão, eu tenho que encerrar aqui. O tema dessa mensagem, as duas genealogias. Jesus tinha as duas? Tinha. Você também tem. Mas você precisa viver, entender e viver as duas. Ah, eu vivo muito bem a genealogia de Lucas. Eu estudo, eu trabalho, eu dou minhas aulas, eu cuido da minha família, eu malho, eu tô top. Mas se genealogia de Mateus, pastor, eu vou à igreja, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do entendimento do que é a geração 42, a 42ª, a geração dos reis, os reis que estão na terra para governar a terra. Desde Gênesis capítulo 26. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança aí. Governe, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Esses são da geração 42. Esses são da genealogia de Mateus, que entende esse projeto. Estou falando de culto, não estou falando de religião, não estou falando de batismo nas águas, não estou falando de ungir com óleo, não estou falando de jejum, não estou falando nada disso. Estou falando do projeto eterno de Deus. Projeto rei, isso aqui, ó. Projeto de rei, mentalidade rei. Essa é a geração da genealogia de Mateus. Entender isso e buscar isso. Vou encerrando aqui. Busque esse conhecimento, principalmente em oração.
Não fica só dependendo de ouvir do pastor, do Nelson. Ora, pede sabedoria, inteligência, entendimento. Deus está aí para te dar. E está doidinho para te dar. Mas tenha certeza, Ele vai quebrar um monte de paradigma para você entender isso. Vai tirar um monte de véu. Primeiros véus que você aprendeu na igreja, que me tirou o meu. Batismo nas águas, unção com óleo, jejum, santa ceia, um monte de coisa que colocaram, que você não sabe nem porquê, mas você vai e faz. Né? Você não sabe, mas vai lá e faz. Mas vai buscar, contesta isso. E vai buscar do Espírito que Ele vai te mostrar. Ok? Você já é abençoado, como sempre eu falo no final das minhas lives. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não vai te abençoar. Você já é abençoado. Aqui no Facebook e aqui no Instagram, você já é abençoado. Toma posse disso, determina. Minha vida é abundante, minha vida é abençoada, minha vida é inteligente, é sábia, minha vida é para a glória de Deus. Eu glorifico o Senhor com a minha vida, ok? Fica na paz e até semana que vem. Fui!